Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estas palavras de Jesus foram pronunciadas, segundo o Evangelho de São Mateus, quando João estava na prisão e mandou emissários a Jesus, perguntando se ele era o Messias esperado ou se eles deveriam esperar outro. Então Jesus responde: Ide, dizei a João o que estáis vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e o reino dos céus é anunciado. Então, ao saírem esses emissários, Jesus passa a elogiar João Batista. Primeiro, confirma que João Batista era um profeta, que fostes ver no deserto. Um caniço agitado pelo vento, que vai e volta, uma pessoa frágil, fraca? Não. Que fostes ver no deserto? Uma pessoa vestida com roupas luxuosas? Roupas luxuosas encontramos nos palácios. Que fostes ver no deserto? Um profeta? E Jesus então diz: sim, um profeta. E na verdade, mais do que um profeta. E ele então começa a exaltar João Batista. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ora, se no tempo de Cristo houve algum tipo de confronto ou de dúvida a respeito de João Batista e seu movimento, e Jesus e o seu posterior movimento, de tal sorte que alguns facilmente foram induzidos a pensar que João Batista era o Messias, e ele negou: eu não sou aquele que esperais. E além de negar, João Batista fez questão de dizer que ele era menor. Eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, tendo João Batista ele mesmo se colocado nessa posição e mostrado que se de alguma maneira aparecia alguma oposição entre eles, na cabeça das pessoas, João Batista sabia não ser o Messias e sabia que Jesus era maior do que ele. E agora Jesus vem falar da grandeza de João Batista. Jesus vem exaltar João Batista. Nesse trecho que nós ouvimos, o que parece claro é que o confronto não é propriamente entre duas pessoas, mas entre duas épocas. Aliás, muito provavelmente esta conciliação que aparece no Evangelho, tanto de João Batista falando sobre Jesus, que ele era maior, como de Jesus exaltando João Batista, ele é um profeta e é o maior de todos os profetas. Então, esta aparente oposição, melhor dizendo, ela é desfeita pelo próprio Evangelho. Porque se tratasse de uma oposição, a tendência dos evangelhos que tomam o partido de Jesus
seria a de diminuir João Batista, para dizer que Jesus é o Messias, não João Batista. No entanto, nós encontramos uma verdadeira conciliação, na qual se percebe que não existe a oposição entre as pessoas, mas entre épocas. E que não existir oposição não significa que exista equivalência. João Batista sabe que ele não é o Messias e Jesus sabe que ele é o Messias. Mas a oposição ou a distinção entre duas épocas: o tempo antigo, o tempo da profecia e o tempo da realização. Esta é a diferença. João Batista ainda pertence ao tempo da preparação. Ele se encaixa perfeitamente nas expectativas que aparecem no Antigo Testamento sobre o mensageiro que viria à frente, preparando o caminho. Já no livro do Êxodo isso aparece. Então, João Batista ocupa um lugar muito especial, mas ainda preparatório. Porém, segundo São Mateus, o tempo de João Batista já é um começo. Veja a maneira como aparece aqui. Nenhum dos que nasceram, que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Ele é o maior de todos os profetas. Ele é o maior da época antiga, da época da preparação, do tempo da profecia. Ele é o maior de todos os profetas, porque ele não só falou de acontecimentos futuros, mas ele apontou para o Messias. Mas ele, dentro deste novo tempo, ele é o menor, porque ele ainda pertence ao tempo antigo. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mateus, porém, demonstra que o tempo de João Batista já é um início. E é por isso, então, que se diz assim: em dois momentos aparece um limite, um liame. Desde os dias de João Batista até agora. Então, quer dizer, um tempo que começou com João Batista e que veio até agora, até esse momento presente. É um novo tempo. Desde João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Depois, João Batista aparece não como o começo, desde João até agora, mas aparece como o fim, até João Batista. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. A expectativa sobre a vinda de Elias, o profeta que foi arrebatado num carro de fogo, para antes da vinda do Messias, é uma expectativa que existe até hoje para os judeus. E Jesus diz: se quereis aceitar, ele está cumprindo essa expectativa. Ele é o Elias esperado. Então, João Batista aparece como o fim de uma época, desde os profetas até João. E João Batista aparece como o início de uma nova época, desde João até agora. Ele é um liame, um limite. Assim, São Mateus apresenta. João pertence à época passada, mas João já inaugurou de uma certa forma a época nova, a época futura. O reino de Deus começou com João. João é o menor deles, tanto que em São Mateus a pregação de João Batista é igual à pregação de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Já no Evangelho de São Lucas, João Batista aparece como totalmente passado, como o fim de uma época, e Jesus é uma nova época. Assim aparece uma nova época totalmente nova. Assim Lucas se foca muito mais na novidade de Jesus, porque ele fala para os cristãos que vêm dos pagãos. Mateus, que fala para os cristãos que vêm do judaísmo,
tem um grande interesse em mostrar que Jesus é novidade, mas que Jesus também é continuidade. E o que garante tanto a continuidade quanto a novidade é João Batista, que já começou fazendo um caminho diferente. Então, assim nós entendemos, é claro que isso aqui é muita interpretação teológica nos moldes dos evangelistas, mas a posição de João Batista é muito importante. João tem um lugar muito determinado. Ele tem um papel muito claro. Ele sabe que tem uma missão que ninguém mais tinha. Uma missão única e irrepetível. Mas ele também sabe que a sua missão se coloca ao lado de tantos outros que tiveram uma missão de preparação também. Para nós também, na nossa vida, precisamos desenvolver essa dinâmica. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu também sei que no reino dos céus eu sou o menor, mas eu também sei que eu ocupo um lugar especial, que aquilo que eu posso fazer, só eu posso fazer, no sentido de que Deus olha para cada pessoa e conta com cada pessoa. É Ele quem deve aparecer, mas para que Ele apareça, muitas vezes, nós é que temos que nos expor, nós é que temos que mostrar a nossa cara. E uma última coisa, como compreender que desde João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Os que pertencem ao reino dos céus são violentos ou são violentados? É um pouco difícil dizer o que exatamente Jesus estava querendo dizer naquele momento, porque há um contexto histórico que nós não conhecemos muito bem. Porém, sabemos que a palavra original, no texto de São Mateus, pode significar tanto violentos, mas aí não no sentido de fazer maldade, porque isso está fora do contexto do evangelho como um todo. Então, não é possível a gente pensar que Jesus esteja pregando a violência. Ele não é violento e ele não prega a violência. Então, esta palavra, se interpretada a partir de todo o evangelho, só pode significar não violento no sentido de fazer mal aos outros, mas no sentido de ser determinado, no sentido de ser ativo, de não ter medo, de ser como João Batista. O que ele é? Uma cana levada pelo vento? Não, ele é firme. Ele é uma pessoa toda delicada, toda cheia de egocentrismo. Não, pelo contrário, ele é rude com ele mesmo, ele é um asceta, é um profeta. Nesse sentido, a violência para nós significa uma atitude, uma determinação. Mas também a violência significa que o reino dos céus padece violência e quem é do reino dos céus também sofrerá violência. Não necessariamente a violência física, mas isso significa que a vida de quem pertence ao reino dos céus terá sempre um contraste com a vida do mundo. Também de nós se poderia dizer o que é que você esperava? Que você tivesse sombra e água fresca? Mas isso aqui se encontra nos palácios. Isso aqui se encontra naqueles que se apegam ao mundo, não naqueles que renunciaram a tudo e tomaram sua cruz para seguir Jesus. Então também para nós isso pode valer. O fato é que a vida de João Batista fala de uma preparação eficaz, autêntica, para acolher Jesus e o reino dos céus. Rezemos. Despertai, ó Deus, os nossos corações, a fim de prepararmos o caminho, os caminhos do vosso Filho, para que possamos, pelo seu advento, vos servir de coração purificado,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.